O povo tem a certeza. Foi o último dia triste. Foram essas palavras que o presidente Jair Bolsonaro utilizou ao falar com seus apoiadores e alguns repórteres que ontem estavam lá na frente do Palácio da Alvorada, esperando um pronunciamento dele. Ele falou que não era entrevista, era um pronunciamento, e sim, a todo momento ele falava em democracia. Ele defendeu a harmonia entre os poderes, falou que a democracia está prevista na Constituição e tem que ser aplicada, que não basta um poder só aplicar, enquanto os outros poderes não aplicam. Isso não é harmonia. Aqui eu me pergunto, por que o último dia? O que é que vai acontecer? Se temos democracia, presume-se que temos que ter poderes independentes e harmoniosos entre si. Temos que ter um executivo forte, independente, um legislativo forte e independente. Sim, e um judiciário forte e independente também. Mas cada um fazendo a fiscalização do outro órgão. Os poderes têm que ser harmoniosos, mas essa harmonia também prevê o sistema que eu já falei aqui, de freio e contrapeso. Um poder investiga o outro. E se o presidente está insatisfeito com o poder, uma condução de um poder, basta exigir lá do seu presidente do Senado, o Alcolumbre, que ele bote em pauta o julgamento dos impeachments dos ministros do STF. Mas não ameaçar de fechar, de descumprir uma ordem. Até porque descumprir ordem judicial é crime e não podemos incentivar o crime, independente de quem seja e qual ordem seja. O presidente falou que não pode ser cumprida uma ordem manifestamente ilegal, mas pode sim. E quem cumprir uma ordem manifestamente ilegal, segundo o artigo 22 do Código Penal, ele não vai responder. É uma excludente de licitude. Quem vai responder é quem mandou, mas não pode deixar de cumprir uma ordem sob pena de ser desacato, descumprimento de uma ordem judicial, que é um outro ilícito. Ou seja, a pessoa que tem uma ordem judicial a ser cumprida tem que cumprir essa ordem. Mas depois, a pessoa que mandou tem que ser responsabilizada. Se é uma ordem manifestamente ilegal, se é uma ordem com abuso de autoridade, aplica-se a lei. A lei de abuso de autoridade está aí. Se você entende que há um abuso de autoridade, aplica-se a lei. Entre-se na justiça ou no órgão competente, que no caso é o Senado. Vá lá no Senado, peça o impeachment de um ministro do STF e vá lá e fala, houve abuso de autoridade em determinada ordem. Isso é democracia. Não pode haver ameaça, seja do executivo, legislativo, judiciário. Nenhum poder pode ameaçar o outro. Cada poder tem que cumprir o que manda a Constituição. E está lá na Constituição que cada poder pode fiscalizar o outro. Use esse artigo, use esse direito, use esse dever. Porque se um poder está cometendo um ilícito, tem que ser investigado e tem que ser punido. Não interessa qual poder. Não interessa se é o judiciário, se é o legislativo, se é o executivo. Cometeu ilícito, apura-se. Apurando, comprovando por meio de provas que há um ilícito, puna-se. Então é só utilizar a Constituição e a lei. Não precisamos utilizar a força, a ameaça, o exército, nada disso, até porque isso fere a democracia. Utiliza-se a lei. A lei está aí para ser utilizada e todos são iguais perante a lei. Não interessa se é o presidente, se é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro do STF. Todos são iguais perante a lei, previsto no artigo 5º da Constituição como direito fundamental. Então, aplica-se a lei a todos. Se há um indício de um ilícito, denuncia-se, investiga-se e puna-se. Mas não podemos corroborar, incentivar e até divulgar uma ruptura institucional, porque a Constituição prevê os três poderes e eles devem ser harmoniosos entre si. Não podemos ser contra a lei ou incentivar a autotutela, que é você mesmo fazer justiça. Isso é contra nossa Constituição, nossas leis. É proibido no Brasil a autotutela. Então temos que incentivar, sim, a investigação, o cumprimento das leis, de quem quer que seja. Não interessa qual poder está vinculado, se é rico, se é pobre, se é de determinada classe social. Não interessa. A lei tem que ser aplicada a todos. Inclusive, quando houver um abuso de autoridade, por qualquer ente público, seja do judiciário, legislativo, executivo. Abusou do poder, houve um abuso de autoridade, houve um ilícito, tem que ser investigado, tem que ser produzido provas e tem que ser punido. Como eu falei no vídeo de ontem, o inquérito em si começou de uma maneira muito controversa. A pessoa que é a vítima é a que acusa, é quem investiga e é a que julga. Isso não é legal. Mas se há um indício de um ilícito, tem que ser investigado. Agora tem que ser investigado todos,
seja de direita, de esquerda, seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos que estão cometendo algum ilícito, algum abuso de poder, tem que ser investigado. Tem que ser investigado também o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, quando ele falou que o STF tem vagabundo e que deve prender todos. É uma fala forte e pode conter um ilícito. E se pode conter um ilícito, tem que ser investigado. Não cabe aqui ao ministro da Justiça, o André Mendonça, pedir habeas corpus para ele não ser ouvido. Isso aí é dever da AGU. A AGU que tem que pedir, que tem que defender o governo. Quando o ministro da Justiça pede o HC, o habeas corpus, para o ministro da Educação, é o governo pedindo habeas corpus para o ministro da Educação. Representa o governo, o executivo, querendo impedir a oitiva de um ministro. E não, isso é papel da AGU, a Advocacia Geral da União. Então, é a AGU que deveria ter protocolado, ter impetrado o habeas corpus. Aqui, o governo quis mostrar que está ao lado do ministro. Mas, se há um indício de um ilícito, tem que ser investigado. Não interessa quem, não interessa se a pessoa faz parte do governo. Teve uma fala mal feita, que pode gerar consequência jurídica, que pode ter sido um ilícito, tem que ser investigado. E se o ministro não deve nada, vai lá e preste depoimento. É só prestar depoimento. E no depoimento, você não é obrigado a dizer nada. Você tem todo o direito de permanecer calado. Mas tem que prestar o depoimento, nem que seja para ficar calado. Então aqui eu vejo uma interferência do governo que eu não concordo. Como eu falo, se eu tiver que falar mal, vou falar mal de A, de B, de esquerda e de direita. Não concordei com o ministro da Justiça. Deveria ter sido a AGU. E eu acho que o ministro da Educação deveria ir lá e prestar esclarecimento, sim, porque eu acho que a fala dele naquela reunião foi muito forte e tem consequência jurídica, sim. Até porque a liberdade de expressão existe, mas há limites legais e constitucionais. O limite da liberdade de expressão é um cometimento de um ilícito. A partir do momento que você fala uma coisa que comete um ilícito, é o limite da sua liberdade de expressão. Nenhum direito é absoluto, como eu sempre falo aqui no canal. Todo direito tem um limite. E o limite começa com o direito do próximo. Então, se você ofendeu, se você cometeu um ilícito, tem que responder por isso. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.